Imagine um livro escrito anos antes de um dos maiores desastres da história, que descreve com detalhes arrepiantes cada aspecto da tragédia. Não é ficção científica, nem uma profecia antiga, mas um romance esquecido, cujas páginas parecem ter capturado um vislumbre assustador do futuro. Seria apenas uma coincidência extraordinária ou algo muito mais profundo e inexplicável em jogo? Prepare-se para mergulhar em uma história que desafia a lógica. Em um mundo onde a intuição e a premonição são frequentemente descartadas como meras fantasias, certas histórias emergem para nos fazer questionar. E se a arte, em sua forma mais pura, pudesse de alguma forma antecipar eventos que ainda estavam por vir? Esta é a premissa que nos guia hoje ao explorarmos um caso literário tão bizarro que fez muitos duvidarem da própria realidade. Em 1898, um autor americano chamado Morgan Robertson publicou um romance intitulado Futility, or The Wreck of the Titan. Robertson era um ex-marinheiro com vasto conhecimento sobre navegação e construção naval. Sua obra era uma crítica à arrogância humana e à crença de que a tecnologia poderia superar a natureza, e narrava o naufrágio de um gigantesco navio. No livro de Robertson, o navio, batizado de Titan, era descrito como o maior e mais luxuoso navio já construído, considerado praticamente inafundável. Ele zarpava em sua viagem inaugural através do Atlântico Norte, levando a bordo a elite da sociedade. Uma embarcação de proporções colossais, destinada a ser um símbolo de progresso e segurança. 14 anos depois, em 1912, o mundo testemunhou a construção e o lançamento de um navio que parecia ter saído diretamente das páginas de Robertson. O RMS Titanic, também o maior e mais luxuoso navio de sua época, igualmente aclamado como inafundável, embarcava em sua viagem inaugural através do Atlântico Norte. As semelhanças já eram impressionantes. Ambos os navios, o fictício Titã e o real Titanic, possuíam dimensões assombrosamente parecidas, com cerca de 800 pés de comprimento e deslocamento similar. Ambos eram símbolos de opulência, projetados para transportar passageiros de alto escalão em um luxo sem precedentes. A precisão desses detalhes é o que começa a nos perturbar. Mas a coincidência mais arrepiante reside nos botes salva-vidas. Tanto o Titã de Robertson quanto o Titanic real tinham um número de botes salva-vidas drasticamente insuficiente para todos os passageiros a bordo. No livro, esta falha crucial é um fator determinante na catástrofe e, na vida real, foi uma das maiores tragédias do naufrágio do Titanic. Ambos os navios, o Titã e o Titanic, naufragaram após colidir com um iceberg no Atlântico Norte, durante uma noite de abril. Ambos estavam viajando em alta velocidade, apesar dos avisos sobre a presença de gelo na área. Esta sequência de eventos tão específica parece desafiar qualquer explicação racional de mera coincidência. Ainda mais inquietante, a forma como os naufrágios ocorreram é surpreendentemente similar. Ambos os navios afundaram pela proa, com a popa enlevando-se acima da água antes de serem engolidos pelas águas geladas do oceano. A descrição da cena de horror e desespero nas páginas de Futility ecoou de forma perturbadora aos relatos dos sobreviventes do Titanic. Em ambos os casos, a perda de vidas foi massiva, agravada pela escassez de botes salva-vidas e pela temperatura gélida da água. A tragédia do Titã fictício resultou em um número chocante de mortes, antecipando a devastação humana que o mundo real testemunharia com o Titanic. A dor e o luto que se seguiram foram igualmente devastadores. Antes de continuarmos, se você está intrigado com esses mistérios e quer desvendar mais segredos conosco, pause agora mesmo e clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais histórias como esta. Agora, vamos explorar as teorias por trás dessas coincidências assombrosas.
Para os céticos, todas essas semelhanças não passam de uma série extraordinária de coincidências. Eles argumentam que Robertson, sendo um marinheiro experiente, estava ciente dos perigos da navegação no Atlântico Norte e da tendência da indústria naval de construir navios cada vez maiores e mais luxuosos, mas também de negligenciar a segurança. Robertson sabia que grandes navios, mesmo os considerados inafundáveis, ainda eram vulneráveis a icebergs e que a ganância por luxo, muitas vezes, superava a prudência na provisão de botes salva-vidas. Ele estava, portanto, apenas escrevendo sobre cenários plausíveis, baseados em seu conhecimento técnico e observação da indústria. Ainda dentro da visão cética, a probabilidade de um grande navio colidir com um iceberg no Atlântico Norte, especialmente em certas épocas do ano, não era zero. A junção de todos esses fatores, grande navio, falta de botes, iceberg, alta velocidade, embora rara, poderia ser vista como a materialização de um pior cenário previsível. Mas para outros, a quantidade e a especificidade das semelhanças transcendem a mera coincidência. Como pode um escritor, com tanta antecedência, detalhar não apenas o tipo de navio e a causa do desastre, mas também falhas de segurança tão críticas? Seria Morgan Robertson um vidente involuntário ou teria acessado algum tipo de conhecimento além do comum? Há quem sugira que a mente humana, por vezes, consegue processar informações e tendências de forma subconsciente, chegando a conclusões que parecem premonitórias. Robertson, imerso no universo marítimo, pode ter processado dados e padrões que, para o leigo, pareceriam meras coincidências, mas que para ele eram riscos latentes. Outra teoria é que a história do Titan se encaixa em um arquétipo de narrativa sobre a híbris humana e a queda inevitável. Muitas culturas têm mitos sobre a punição por desafiar os limites da natureza. O livro de Robertson poderia ser apenas mais uma manifestação deste padrão universal, que por acaso se alinhou com um evento futuro. É importante notar que o livro de Robertson não era amplamente lido antes do desastre do Titanic. Portanto, não se pode argumentar que a profecia se tornou autorrealizável. A chocante semelhança só foi notada após o naufrágio do Titanic, o que torna o mistério ainda mais intrigante. Seja uma extraordinária série de coincidências, um exemplo da intuição aguçada de um especialista ou um verdadeiro vislumbre do futuro, a história de Futility, or The Wreck of the Titan, continua a fascinar e a perturbar. Ela nos força a questionar os limites da nossa compreensão sobre o tempo, o destino e o poder da mente humana. E você, o que pensa sobre o livro que previu o futuro? Acredita que foi apenas uma coincidência assombrosa ou há algo mais em jogo, algo que desafia a nossa compreensão da realidade? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Mal podemos esperar para ler suas teorias.